Estamos ao vivo. Seja bem-vindo se você está vendo esse vídeo ao vivo ou se você estiver assistindo esse vídeo gravado, seja no Instagram ou então no YouTube. Hoje, aqui o consultor Thiago vai falar com você sobre como economizar, nesse vídeo aqui, resumido aqui, de uma forma rápida e simples, como economizar na compra do seu primeiro AP. E para você entender como economizar na compra do seu primeiro AP, eu vou te explicar o porquê, como que as construtoras pensam, qual que é a mentalidade das construtoras aí na região aqui, que eu mais tenho experiência, né? E a razão que eu vim trazer esse vídeo aqui é para você realmente entender qual que é a mentalidade deles, como que eles pensam e como você ter proveito com isso na hora de você comprar o seu primeiro apartamento aí na planta, né? Como que você consegue economizar na compra do seu primeiro AP na planta. E eu já presenciei vários momentos de lançamento, né? Para poder eu te explicar como que você consegue ter mais proveito em comprar um apartamento na planta, eu vou ter que te explicar os processos de uma forma resumida, mas eu tenho que te explicar o processo de pré-lançamento, o lançamento, a fase de obra e depois o pós-chaves. Você vai ter que entender essas 4 etapas para poder você entender como ter mais proveito e por que é possível ter mais proveito nessas 4 etapas, belezinha? E eu já vi várias pessoas já passarem por esse momento, né? Por exemplo, começar lá daquele momento de lançamento, né? Eu já fiz vários lançamentos, né? No decorrer, todos os anos tem lançamento. Todos os anos tem lançamento aí de apartamentos. E constantemente a gente vivencia algumas pessoas que aproveitam, outras pessoas que perdem a oportunidade de comprar o primeiro apartamento. E eu já vi pessoas, por exemplo, não conseguir escolher o primeiro apartamento, não conseguir escolher o seu imóvel. E eu já vi pessoas também, ao invés de não conseguir escolher, pelo menos, tipo assim, algumas chegou lá atrasado, por exemplo, na hora que liberou para poder assinar. Eu vou contar aqui uma história aqui, alguns casos que aconteceu. E a pessoa ela não conseguiu ter o proveito ali. E eu já vi algumas pessoas que também teve proveito. E eu vou passar aí uma forma de história aí para você entender e ter o seu proveito aí, né? Conseguir ter proveito com esse conteúdo que eu vou te passar. E eu já vi algumas pessoas conseguir conquistar exatamente aquele imóvel que ele queria, né? É muito simples. Para poder você comprar apartamento, para compra de imóveis na planta, quem chegar primeiro vai conseguir ter muito mais proveito, ganha mais quem chegar primeiro. Com certeza, quem chegar depois acaba pegando o restante, né? O que sobrou de quem chegou primeiro. Outro detalhe também que a gente tem que entender é que não é unidade infinita, não tem infinito de unidade, né? Tem unidade disponível e às vezes aquele sonho, aquela unidade ali que você imaginava você morando, vai ter só uma, ou por exemplo, só uma fileira de unidades, né, com esse perfil que você procurava, com essa posição que você sonhava, né, com essa vista que você imaginava morando. E eu vou te passar aqui sacadas para você ter proveito com isso, para você conseguir aproveitar de um lançamento na hora que você for comprar o seu primeiro apartamento aí. Vou dar exemplos aqui que veio aqui na minha cabeça de pessoas que, por exemplo, não conseguiram comprar porque achou que ia ser um negócio mais lento, ia ser um processo mais lento. Eu me lembro de um caso, acho que isso foi 2017 para 2018, aqueles empreendimentos lá do Maria Antônia, Hibisco. Então, eu lembro que teve um empreendimento, Campo dos Hibiscos, e esse empreendimento, ele foi sabe lá no shopping Dom Pedro? Ele tava lá no meio lá daquele, nossa, fugiu o Feirão da Caixa, faz já até um bom tempo que eu não vou no Feirão da Caixa, que tem uns 4 anos que eu não vou, e da última vez que eu fui eu só passei lá. Enfim, ele tava lá dentro, e foi um momento, pelo menos na questão de imóveis, naquela época estava muito bom, principalmente para esse empreendimento, onde Sumaré estava escasso de empreendimentos desse modelo, né? Acho que até hoje ainda deve ter poucos empreendimentos desse modelo, acho que agora a Sumaré está aumentando aí,
Esse era um dos únicos, ou o único, com esse modelo de Minha Casa Minha Vida Premium, né? Com elevador, com piscina, né? Um pouco mais sofisticado, um pouco mais próximo aí do médio padrão, né? Com algumas coisas que o médio padrão tem. E muita gente deixou de... Porque assim, eu vou explicar para vocês o processo, mas aqui eu estou contando a história, né? Muita gente deixou de pegar a oportunidade do pré-lançamento. E com a perca dessa oportunidade do pré-lançamento, na hora que chegou lá no lançamento, o que aconteceu? Não tinha mais unidade, não tinha mais unidade. Eu tive cliente, por exemplo, que teve que aguardar o próximo empreendimento ficar disponível para poder estar conseguindo comprar, porque chegou lá tarde. Algumas pessoas realmente falou para mim, Thiago, eu não imaginei que ia ser tão rápido assim, por isso que eu até demorei para poder entregar a documentação. E nem ali eu também não achava que ia ser tão... Porque eu vou te explicar aí, eu conheci um senhor que... Acho que isso foi em 2015, mais ou menos, que ele falou que na época dele, lá em 1990, 1980 e pouco, que foi no começo assim da venda de apartamentos, de imóveis na planta, ele falou que nessa época fazia fila de tipo 30, 40, e esse modelo de venda se mantém até hoje. E inclusive eu acho que o pai dele tinha o Cresce de número 100, é muito pouco, tá? Era muito próximo ali, era só 3 dígitos, era 100 e alguma coisa, o Cresce do pai dele, né? E esse corretor, esse senhor, ele já tinha próximo aí de uns 60 anos, 70 anos, ele tinha um estilo de, tipo aqueles motoqueiros, ele tinha uma Chopper, é uma moto, tipo aquelas motonas grandona assim, eu acho que é Chopper mesmo o nome dela. Ele estava contando que na época dele, esse modelo servia. Ele falou que, tipo, fazia fila de 30 pessoas assim, no plantão. Só que hoje ainda é do mesmo jeito, pessoal. E não é mais desse jeito, né? Não faz mais aquela fila enorme. Só que alguns empreendimentos específicos acontece isso. Por exemplo, a falta daquele empreendimento, que foi o que aconteceu também em Sumaré. Depois eu vou contar um outro caso também que aconteceu em Hortolândia. E não tinha apartamentos nesse modelo. E aí quando vendeu, eram 350 unidades, 300 entre 350 e 370, próximo assim a quantidade de unidades lá. E vendeu praticamente tudo só no mês ali do lançamento. Por quê? Porque ele já veio do feirão da Caixa e bastante pessoa já tinha aprovação dentro do sistema da Caixa no pré-lançamento. Quando chegou no lançamento, derreteu, vendeu quase tudo. Aí faz a reserva e assina o contrato já. Né? Exatamente, já estava pronto, fez a reserva, assinou o contrato. E bastante gente acabou perdendo. Porque não tinha aprovação na Caixa. Porque não tinha aprovação na Caixa, né? Eu vou explicar aqui as etapas aqui para vocês entenderem, mas foi bem por aí, né? Nesse caso aí desse casal. Teve também, a gente estava, foi mês passado ou foi esse mês, querida, que a gente foi fazer a reunião lá? Foi mês passado. A gente fez a reunião aí com a equipe aí, uns nossos mais imóveis e a gente, corretor, faz reunião, conversa sobre o quê? Sobre imóveis, né? A gente estava falando sobre imóveis lá. E tem um casal que a gente se inspira bastante neles, é um casal mais maduro, né? Um casal mais velho. Eles têm o sobrenome de Shibata, né? Um casal Shibata lá, e muita gente boa eles. E a gente tava conversando, batendo papo lá, de repente a gente começou a falar sobre venda de apartamentos, né? E sobre a questão de lançamento. E eu não participei desse lançamento, mas ela estava contando a história dela, né? Que ela participou. Ela falou que teve clientes que dormiram de um dia para o outro nesse empreendimento. Fica ali no Parque do Lago, para você que conhece Hortolândia aí. Parque do Lago ali foi um empreendimento que construiu, acho que já entregou, ou foi nesse mês que entregou, ou foi mês passado, acho que foi esse mês que entregou. E esses empreendimentos aí do Parque do Lago foram só 2 torres, então só tinham 8 apartamentos térreo com jardim. E esse cliente dela queria um térreo com jardim. E por isso que ele teve essa audácia aí de dormir. Ele dormiu no dia anterior, porque o dia seguinte ia ser o dia do lançamento. E ela disse que eles tomaram café, estava tomando café lá. Passou mesmo a noite na fila para poder realmente conseguir reservar a unidade que eles queriam. Para você ver o tamanho
tá sangue no zóio que o cara tava, né, para poder escolher a unidade dele, né? Algumas pessoas é o contrário, né? Eu já tive pessoa, por exemplo, que era bem desligadona mesmo, e eu sou o tipo de corretor que não fico na sua bota. Eu não fico na sua bota. Então, por exemplo, se você falou pra mim, Thiago, eu vou conversar com o meu noivo, vou conversar com o meu marido e depois a gente conversa. Beleza, eu fico aguardando. Eu sou muito comprometido, porém desapegado com relação a... Sabe aquele negócio de ficar te ligando, enchendo o saco, né? Porque eu acho que você tem... Se você tem um comprometimento, né? Se você está comprometido naquilo, não tem por que alguém ficar te avisando, né? Ainda mais a gente que já está grandinho já, né? Se fosse pequeno, criança, né? É diferente. Você cresceu, você sabe o que você faz. E esse é o meu tipo de entendimento. Enfim, eu não entro em contato e aí os tempos vai passando, os dias vai passando e aí eu aviso, ó, tal data. Alguns eu já avisei lá na hora de fazer a consultoria, ou então, por exemplo, de apresentar algum empreendimento, eu já avisei, ó, esse apartamento aqui, ele vai ficar disponível, né? Tal data, é interessante já ter a aprovação para poder a gente reservar ele antes. Algumas pessoas topam e conseguem estar escolhendo a unidade, outras pessoas não. No caso aí, já teve caso de pessoa que realmente perdeu. A pessoa, ela tava no momento dela, eu avisei, eu acho que estava preocupado com outras coisas, quando entrou em contato comigo de novo, e aí, Thiago, como é que tá aí? Eu falei, cara, já liberou e não tem mais unidade de andar baixo. Por quê? Tem outro detalhe, tá? Geralmente, tudo isso que eu estou contando para você é porque é para poder te explicar que realmente tem como economizar na compra do seu primeiro apartamento. E uma das dicas aí pega essa daí, que é quando você compra um apartamento na planta e você consegue chegar antes, na época do pré-lançamento, o que você vai conseguir? Você vai conseguir ter mais opção de escolha. Geralmente a jogatibilidade da construtora é apartamentos mais baixos, andar mais baixo, o preço é mais barato. Andar mais alto, o preço é mais caro. Então, por exemplo, nesse caso desse cliente que eu estou aqui lendo, não vou citar nome porque não é a questão só do que aconteceu. Realmente ele não conseguiu porque o andar mais alto não ia caber na entrada que ele estava ali programado e acabou perdendo a oportunidade. E eu vou contar aqui a história para poder vocês entenderem. Agora me fugiu agora da cabeça que é a história que a gente estava até falando aqui na gravação. Do cliente da Shibata? Ah, o cliente da Shibata. Pessoal, eu já falei já a história. Eu achei que eu não tinha falado, mas eu já falei já. Realmente era essa a história aí. O cara, ele ficou de um dia para o outro aí aguardando para poder estar conseguindo conquistar o seu apartamento, né, pessoal? E agora a gente vai falar sobre as etapas aí de uma forma resumida para você entender e ficar mais fácil na sua cabeça sabe, está em lançamento, sabe quando você vê aí alguns empreendimentos, ou então você ligou para algum corretor e ele falou está em lançamento, ou então está em pré-lançamento, vai ficar mais fácil de você sacar, você entender como que funciona a jogada da construtora. Então ela começa no pré-lançamento, o lançamento, e depois a fase de obra, e aí a entrega das chaves, né, o momento de pós-chaves aí. E eu vou explicar para vocês aqui o pré-lançamento. Pré-lançamento geralmente dura de 30 a 90 dias. É mais ou menos aí 30 a 90 dias. Depende muito da construtora. Às vezes eles não conseguem a quantidade de demanda mínima, né? Eu vou explicar aqui o que é de demanda mínima. E aí eles estendem esse pré-lançamento por mais tempo. Mas geralmente aí é uns 30 dias, 90 dias, dependendo da construtora, se ela for muito boa. Se o projeto também tiver uma demanda muito alta, acaba sendo até menos tempo aí esse pré-lançamento. Para que esse pré-lançamento serve? Ele serve para recolhimento da pasta. O que é a pasta? Pasta são todos os seus documentos, a sua intenção de compra dessa unidade. A gente pega todos esses documentos, manda para a Caixa e aí deixa você aprovado dentro do sistema. Isso é interessante até para poder você saber, Thiago, realmente eu vou conseguir aquela quantidade ali de financiamento, eu vou conseguir ser aprovado naquele valor? Quando a gente manda para a Caixa, a gente tem essa resposta. E aí a gente vai saber exatamente, já na verdade, se realmente você vai conseguir comprar esse imóvel antes mesmo de você estar comprando. Então serve para isso o pré-lançamento, né? Ele serve para poder a construtora
conseguir aquecer o mais rápido possível a quantidade de moradores ali. Por quê? Porque para a Caixa começar a liberar o cascai, começar a liberar a grana, a construtora tem que ter uma demanda mínima de 30% das pessoas que vai estar comprando ali. Então, no empreendimento de 300 unidades, né, 100 unidades, tem que ter 100 unidades disponíveis, 100 pessoas que já comprou essa unidade. Então, o pré-lançamento ele serve para pegar a maior quantidade de pessoas e conseguir já iniciar a demanda mínima o mais rápido possível. É um detalhe muito interessante que quando a construtora ela já tem capital próprio, ela consegue estar construindo já no pré-lançamento. Eles conseguem já estar fazendo terraplanagem, já conseguem estar começando a fazer a parte do alicerce das torres já na época de pré-lançamento. Por quê? Porque eles não dependem do dinheiro da Caixa. Então, uma dica aí para você. Se por um acaso você estiver olhando alguma construtora, é interessante você olhar isso. Dá uma pesquisada se eles têm capital para poder construir sem precisar da Caixa. Isso é interessante porque vai acelerar o processo de construção do seu condomínio, do seu apartamento, tá? Mas quando eles fazem esse modelo de pré-lançamento, eles aquecem para realmente ter bastante gente. E a ideia do pré-lançamento é vender no dia do lançamento. A ideia é o mais rápido possível. Só que aí fica vendendo durante o lançamento porque hoje não se vende mais tanto quanto vendia antigamente, salvo alguns casos raros aí de falta de empreendimento, né? Por exemplo, a gente está com um empreendimento novo nesse Parque do Lago, né? Essa construtora que a gente foi lá até na reunião, eu acredito que ali vai vender bem rápido, porque tem um modelo de planta que não tem na região. É um modelo que você consegue, vai ser mais para casal, mais ou menos parecido com a gente, que não tem filho, né? Mas é um modelo que você consegue ter um dormitório só, porém um living enorme, e fica ali muito próximo do centro ali de Hortolândia, fica no Parque do Lago, um local onde muita gente gostaria de estar morando. E essa planta eu acredito que vai vender muito rápido, esse empreendimento vai vender muito rápido, então isso faz vender mais rápido, né? Esse tipo de caso, esse diferencial, quando tem exatamente, quando tem uma falta de demanda, uma falta de quantidade de apartamento, né? Por exemplo, tem poucos apartamentos de 3 dormitórios. Então, quando aparece, tem também uma construtora que está lançando apartamentos aí de 3 dormitórios. Um detalhe aqui muito interessante falar aqui já na live, o consultor Thiago ele não posta muito apartamento, porque você já viu um monte de apartamento. Eu já estou saturado daquele modo prateleira, sabe? Apartamento na planta, compre aqui. Não, eu quero te conscientizar, te mostrar como que é comprar essa parada. Eu entendi como comprar, entra em contato, tem nosso número aí de WhatsApp, você também pode mandar mensagem pelo direct, e aí a gente consegue estar mostrando todas as opções que tem na região. Mas tem apartamento na planta. É que eu tô falando aqui porque a gente não tem disponível, né, no Instagram. A gente não usa muito o nosso Instagram para divulgar os apartamentos. Muita gente já sacou isso, né, entra em contato conosco. Alguns acabam não sacando, então por isso que eu tô falando aí para você. Então a gente é consultor imobiliário e a gente tem muitos empreendimentos aqui que a gente pode te oferecer. Mas a gente não posta eles aí porque essa não é a ideia principal. A ideia principal é te conscientizar. E aí depois você entra em contato conosco que a gente tem uma grande gama de empreendimentos aí para te oferecer. E tem apartamento de 3 dormitórios que se enquadra no Casa Verde Amarela. E, por exemplo, nesse empreendimento de 3 dormitórios, eu imagino que daqui mais um mês ele está disponível já para compra. Acredito que um mês ou 2 já vai ter vendido tudo, ou quase tudo, né? Vai sobrar só poucas unidades não tão privilegiadas assim. Geralmente é isso que acontece, né? Então é nesses casos que acontece o pré-lançamento, e para isso que ele serve, para poder vender rapidão. E no dia do lançamento já tem todas as pastas já disponíveis, várias pessoas já aprovadas na Caixa. No dia do lançamento você só vai lá para poder assinar o contrato e reservar a unidade. Reservou a unidade, é para isso que serve o lançamento. Mas hoje o lançamento ele está durante o período de construção, né? Eu vou explicar aqui a fase de obra e o lançamento, mas você vai entender que os dois têm o mesmo tempo hoje. Porque conforme vai construindo, a construtora deixa lá aberto, porque ainda tem unidade disponível ainda para estar vendendo. A ideia não seria essa deles, com certeza a ideia deles é vender já no primeiro mês já e pronto, acabou, e só ir construindo.
Só que sobra unidades e aí acaba tendo esse tempo. Então, quanto que é o tempo de lançamento? É o tempo que vai ser a construção. Geralmente aí, alguns casos, quando não vende, né? Tem alguns empreendimentos que não conseguem estar vendendo, eles mantêm o plantão lá, não vendeu, ainda está pronto, ainda tem algumas unidades lá e a construtora ainda não conseguiu vender, então ainda fica disponível lá para venda, geralmente fica o plantão lá disponível para estar vendendo, mas não é a ideia da construtora, né? E eu vou falar aqui depois no final aí cada uma dessas etapas, né? Mas na época do lançamento aí você vai ter um tempo de 18 a 36 meses e ele serve mais para o marketing mesmo da construtora, tá? Ele vai servir para a construtora estar fazendo o restante das vendas, né? É um momento para poder você assinar. O lançamento ele serve para quê? Para você assinar a compra do seu apartamento com a construtora e posteriormente assinar o contrato de financiamento. É para isso que serve o lançamento, ok? Por que dura esse tempo? Te expliquei porque não vende tudo de uma vez só. A ideia seria vender de uma vez só, tá? A fase de obra, né? Depois que tem o lançamento, né? No dia do lançamento, mais ou menos aí 3 meses, quando a construtora ela não tem muito capital, ela começa depois de uns 3 meses, aí começa a fase de obra, construção desse empreendimento, que dura mais ou menos 18 a 36 meses, depende muito da construtora, né? E ela serve para construção. Esse período de fase de obra serve para construção. O que eu vou pagar nesse período, Thiago? Você vai pagar a fase de obra, né? Que é as parcelas aí do que você assumiu, né? Seria um juros do que você assumiu o financiamento, porque a Caixa está pagando a sua construção. Detalhe, tá? Quem garante qualquer obra é a Caixa Econômica, tá? Então fica tranquilo com relação à construtora, ela não é tão boa assim. O interessante é você procurar uma construtora ótima, né? Procura aí no Reclame Aqui. Veja se ela tem aquele selo de garantia da Caixa. Veja se ela tem o selo de garantia da Caixa, se eu não me engano a sigla é PBPQH, tá? Que é um selo de... É um selo de garantia que a Caixa ela considera essa construtora de ótima qualidade, é uma construtora top, entendeu? Construtora top. Então, veja se ela tem, se ela também tem o selo ISO 9001, se eu não me engano, tá? E procure os comentários. Mais importante que qualquer comentário, até na internet, é você ir em um condomínio que essa mesma construtora construiu. E vai lá e pergunta para as pessoas. Melhor coisa que você pode fazer. Pergunta lá, e essa construtora ela é boa? Como é que ela entregou? Como é que foi as etapas? O que você passou? E aí a pessoa ela vai te explicar. Não pergunta para uma pessoa só, né? Que às vezes essa pessoa ela não teve uma boa visão da construtora. Pergunte para umas 3, porque aí você consegue tirar um proveito melhor da resposta do pessoal, tá? Então, pesquisa pela construtora, tá? Que é uma ressalva, não tem muito assim, a Caixa que garante mesmo a entrega, então você não precisa ficar tão preocupado, né? O que você precisa ficar preocupado é sobre os documentos, né? Aí o corretor ele consegue te informar, né? Eu passo para os meus clientes aí toda a parte de documentação, o RI, o Registro de Incorporação do Empreendimento, o histórico, né? dessa empresa. E sempre procure um profissional de responsabilidade, um profissional que você consiga ter confiança, né? Que alguém já te indicou, que alguém já teve um histórico com ele, pelo menos aí para poder você também ter maior proveito nesse momento aí de comprar o seu apartamento, tá? Então a fase de obra ela vai ser mais para você estar pagando o período de construção e também pagando a entrada, né? Também vai ter a entrada, de repente, aí, se você não pagou a entrada à vista, você vai ter que estar pagando o parcelamento aí durante a fase de obra, né? Depois desse momento de fase de obra, a gente vai ter o momento de pós-chaves, né? Depois que você pagou aí todos os meses, né? Você vai fazer o parcelamento da entrada. Algumas construtoras fazem aquele parcelamento alongado aí. Nunca aconselho os meus clientes aí, porque esse parcelamento alongado depois vai coincidir com a parcela do seu financiamento e mais a parcela da entrada, e essa parcela aí ela vai vir com o IGPM mais 1%, e com a crise que a gente está passando, o IGPM está lá nas alturas, e aí com isso vai ser um juros de bola de neve. Tem até algumas pessoas aí que entram no Reclame Aqui, processando a construtora, porque ficou altíssima. A parcela que a pessoa ia pagar, tipo, R$300, está pagando 500, 600 pau. Então tem que ter um preparo, tá? Não é aconselhável, né? Você consegue estar parcelando aí
O momento de parcelamento da entrada eu considero que é só durante o período de fase de obra. Não aconselho, mas né, algumas pessoas não é possível, não tinha o dinheiro de entrada e aí teve que parcelar alongado. E aí, outra dica, se estou nesse parcelamento, tenta quitar o mais rápido possível, porque ela vai tendo juros, né? Tenta fazer uma nova fonte de renda, alguma coisa para você tentar quitar o mais rápido, para você não pegar esses juros, beleza? Então, o pós-chaves ele serve para fazer o pagamento do seu financiamento. Dentro do pagamento do seu financiamento, que pode durar aí 360 meses, se você for uma pessoa que vai pagar uma por uma, não for usar FGTS, não for usar o nosso método preparado, você vai pagar uma por uma, dura mais ou menos aí os 360 meses, né, 30 anos, ou 420, né, para alguns casos aí de pessoas que entram no SBPE. Isso eu estou falando se você for pagar uma parcela por uma, né? Você consegue estar fazendo amortização, você consegue estar fazendo alguns esquemas para você conseguir ter economia também nesse momento aí de pós-chaves, tá? Mas o padrão, o que a Caixa vai liberar para você é 360 meses ou 420. Esse momento, o que você vai fazer? A construtora vai entregar as chaves para você, você vai pegar o seu apartamento, né? Fazer vistoria, e também vai ser um momento para você fazer a reforma da sua unidade. Então, por isso que tem que ter também um preparo, porque muita gente não faz conta na hora de fazer a reforma e acaba fazendo aquela bola de neve de dívidas, né? Dívida do apartamento, dívida do financiamento, dívida da parcela da entrada, dívida também da reforma, né? Do que você comprou de planejado. Então, precisa estar fazendo essas contas aí. É esse momento no pós-chaves que você vai ter que estar executando, né? Nossos alunos e nossos clientes que compram com a gente também, eles já sabem como é que funciona, a gente aconselha você ter tudo esse preparo já antes, já ir se imaginando já antes, porque quando chega no vamos ver, você só vai executando. Mas enfim, pós-chaves vai ser o momento que você está pagando financiamento. Lembrando que você também entregou a chave, já vai estar pagando também o condomínio. Mais ou menos uns 3 meses antes, né? Vai entregar agora, a BRZ vai entregar um empreendimento aqui no centro de Hortolândia, ali nossa, fugiu da cabeça, Jardim das Angélicas e Jardim das Petúnias, e alguns clientes nossos falaram que já está tendo a assembleia, né? Eles já estão começando a eleger síndico, subsíndico, né? Então 3 meses antes aí, e provavelmente vai ser entregue lá para novembro, né? Entre novembro e fevereiro do ano que vem vai ser entregue este condomínio, e eles já estão fazendo já a reunião. A reunião ela serve para isso, para poder você eleger qual que vai ser os prestadores de serviço aí do seu condomínio, tá? Muito importante esse momento também para você eleger os prestadores de serviço. E também serve para você pagar a documentação. Então fica ligado, porque no pós-chaves é onde você vai pagar também a documentação do seu apartamento, caso precise pagar documentação, beleza? Você vai precisar pagar o chamado de chaves, né? A BITS. A maioria das construtoras geralmente paga, né? Porque a gente trabalha mais com o Casa Verde e Amarela. A maioria das construtoras aqui da região, eles pagam. Mas vai que a construtora que você está comprando aí não paga, sempre é bom você perguntar, beleza? Documentação, paga total, paga toda a documentação. Fechou? Então, agora vamos falar aqui dos momentos, né? Vamos falar aqui, Thiago, qual que é o melhor momento para você ter mais proveito da compra de um apartamento na planta? Acho que vocês já entenderam já essa parada, né? O melhor momento para você estar comprando é no momento de pré-aquisição, né? No momento de pré-lançamento, porque nesse momento aí de pré-lançamento você vai conseguir ter o primeiro valor de tabela. Todos os meses, se você não sabe, todos os meses tem correção de INCC. As pessoas acham que... Algumas pessoas falam, não, eu não vou comprar um apartamento na planta, não, porque eu vou pagar a parcela, vai ter correção, né, do INCC nas minhas parcelas da entrada, e eu vou ter que pagar a fase de obra, não sei o quê. Só que entenda que a maioria das vezes sai mais caro se você for comprar um apartamento pronto, tá? Por isso que muita gente acaba optando por isso, né? Acaba optando por comprar um apartamento na fase de construção, porque é mais barato, tá? O INCC, ele vai corrigir não só... Esse daqui é um recadinho para as pessoas que às vezes falam assim, vou comprar mais para frente, próximo ali de estar pronto, e às vezes cai do cavalo porque o preço está muito mais alto do que
quando veio pela primeira vez. Vou dar um exemplo para você de um empreendimento, também lá em Hortolândia, que quando ele lançou, ele estava por volta de 100, ele lançou em janeiro, vai entregar, nossa, a gente fez até vídeo dele, é o Quinta dos Pinheiros. Ele lançou por 170, né? Era algo do tipo. 175. Mais ou menos assim, 170 alguma coisa, a unidade mais em conta que tinha lá. Um apartamento de 56 metros, ele tem varanda, tem suíte. Hoje, se você for comprar ele, nem sei se tem disponível mais. Hoje, se você for comprar, acredito que a última vez que eu vi a tabela estava próximo de 200 mil já, né? 200 milhões. Então, algumas pessoas 205. que fizeram simulação, entraram em contato conosco lá no começo, depois vieram querer saber como é que está agora esse empreendimento, e as pessoas tiveram uma visão de inflação de 20 mil reais. Isso é o que acontece com o INCC. Por isso que é vantajoso quando você compra no pré-lançamento, porque você não vai ter toda essa correção de valorização da sua unidade. Quando você compra um apartamento ele no pré-lançamento, você vai comprar no primeiro preço de tabela. A tabela ela corrige todos os meses, tabela do preço da unidade. Ela corrigindo todos os meses e ela é corrigida pelo INCC. Esse INCC ele vai fazer com que o seu imóvel valorize. Se você comprar ele e financiar com a Caixa, o valor que você comprou fica congelado. Isso não aumenta para você. Vai pagando o INCC só se você parcelou a entrada. Parcelei a entrada. Então aquelas parcelas da entrada você vai pagar INCC. Parcela do financiamento, se você já assinou o contrato de financiamento, fica congelado. Financiei 120 mil. Vai ficar 120 mil lá congelado, beleza? E qual que é a vantagem de você comprou ele no pré-lançamento? As outras pessoas que for vindo nos meses seguintes, se for o mesmo perfil igualzinho você, não vai mais comprar o apartamento pelo mesmo preço, já vai ter que dar uma entrada maior, sacou? Então, cada vez que vai passando o mês, o preço de valorização vai aumentando e aí as próximas pessoas vão pagando mais caro. Quer economizar? Chega primeiro. Qual que é a dica? Faz a aprovação já antes. Salvo alguns casos, por exemplo, da construtora, vou dar um exemplo aí foi lá no Maria Antônia, né? Maria Antônia, foi um empreendimento que lançou lá no Maria Antônia. E o que aconteceu lá? Eu tinha 2 clientes que já estavam aprovados, já tinham 2 meses, acredito que já 1 ou 2 meses eles já estavam aprovados. Deixa eu tomar um cafezinho. E esse cliente, esse casal, dois casais, 4 pessoas, eles já estavam aprovados já antes. Só que o que aconteceu? A dica que o conselho, na verdade, que a construtora passou foi... primeiro você faz todo o preenchimento de cadastro do cliente dentro do sistema, que é um sistema, né? Você está aprovado, aí a gente faz o cadastro seu aqui no sistema. E aí depois que fizer o cadastro no sistema, aí sim você manda para avançar a proposta. E aí nesse momento trava a unidade, aquele apartamento ele fica no seu nome. Só que muitos corretores, porque assim, a tabela ela abriu às 9 horas da manhã. 8h30 eu estava com o computador online, conectado no sistema, esperando só liberar para poder eu conseguir reservar a unidade dessas 2 pessoas. Travou, o sistema travou e várias pessoas estavam fazendo o quê? Só clicou no seu CPF e avançava na proposta. Por exemplo, você tinha um CPF específico ali. A pessoa clicava no CPF e clicava em avançar a proposta. Não foi isso que aconselharam. Mas muitas pessoas fizeram isso e com isso travou as unidades. E aí esses clientes conseguiram a unidade, conseguiram um apartamento, só que teve que escolher andar mais alto. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente não tem controle. Né? Nesse caso aí, a construtora que ramelou, realmente. Eles deviam ter derrubado todas as pastas, né? Eu, na minha opinião, devia ter derrubado todas as pastas, porque o que eles estavam fazendo? Eles não cadastravam, porque isso que demora. Eu vou pegar lá seu nome lá, Thiago Ferreira da Silva Neto, eu vou lá, vou cadastrar lá todas as suas informações, e aí depois que eu tenho que avançar. Muitas pessoas não fizeram isso e só clicou em avançar. E aí depois ligou para o gerente dele e pediu, porque o gerente tinha... Só que eu não sabia disso, né? Os caras que já eram malandro lá dentro já sabiam. O gerente deles podiam mexer e corrigir a proposta, mas o corretor não podia, entendeu? Então os caras travavam a unidade e depois o gerente liberava e aí eles finalizavam de boa lá. Foi isso que aconteceu comigo. Então...
salvo alguns casos, né, que aí você não tem controle, o, o erro da construtora, mas qual que é o conselho? Tenta chegar antes. Imagina se esse casal tivesse chegado antes, então, depois, né? Se esse casal tivesse chegado para poder ter comprado na data que liberou, aí realmente não ia ter conseguido, né? Aí ia ser mais caro, fora que estava tendo valorização, né? Então ainda conseguimos escolher pelo menos unidade. Pegou uma posição legal, né? Com vista lá para a área verde, né? Pelo menos não vai ter torre com torre, né? Não tiveram uma vista de torre com torre. Mas é isso, pessoal. Salvo alguns casos, né? A gente não tem controle, por exemplo, quando a construtora erra, mas quer ter proveito no empreendimento na planta, né? Na compra do seu apartamento na planta, compra ele no pré-lançamento. Pré-lançamento ele serve para você comprar o seu apartamento, mandar a aprovação e já ficar pronto já para no dia do lançamento você só reservar a unidade. Todos os meses, resumão, todos os meses vai corrigindo e isso vai ficando uma bola de neve. É interessante para você que já comprou. Se você não comprou, saiba que se você for comprar um apartamento no mês seguinte, vai ficar mais caro. Tem cliente aí que comprou um apartamento que acabou de lançar no centro ali de Hortolândia e o apartamento ele já valorizou cerca de 12 mil, o residencial inside lá do centro. Então o cliente eles compraram, a unidade deles já está tipo 12 mil, 15 mil mais caro. Nem tem mais, essa unidade já não tem mais para poder vender nesse andar. Só que se tivesse, tá mais caro. Então é isso. Por quê? Por causa do INCC. Então vantagem, compra no pré-lançamento, né? O lançamento ele serve para você assinar. Fase de obra é para você estar pagando o período de construção aí e também tá pagando o parcelamento da entrada. Dica, tenta parcelar só durante o período de construção, porque senão você vai pegar juros de IGPM. E aí, ó, então tenta pegar só no começo, beleza? Pós-chaves. Eu falo isso, tá? Porque bastante pessoas que fizeram até a compra conosco com pós-chaves, elas hoje estão super frustradas. E eu quero evitar isso para vocês, né? Eu quero evitar isso para vocês. Então, né? Não tem, eu preciso comprar e só tem essa opção. Beleza. Mas tenha a ciência que precisa quitar o quanto antes essas pós-chaves aí. Momento de pós-chaves é o momento de concentração para você reformar o seu imóvel e fazer todo o processo, beleza? A mentalidade da construtora é essa, é vender o quanto antes. Então, eles vão liberar para vocês prêmio, eles vão te dar opção, às vezes tem linha branca, né? O que é linha branca? É quando eles dão prêmio de fogão, geladeira, micro-ondas e às vezes máquina de lavar, né? Faz um tempinho já que eu não vejo brinde de linha branca, acho que eles estão meio quebradinhos, né? As construtoras não estão mais dando esses prêmios, não. Mas geralmente eles dão prêmio de TV, às vezes eles dão o piso, né? Um prêmio de piso. Tudo isso, os prêmios, você vai conseguir ter proveito no pré-lançamento. Por quê? Porque é interessante para eles que vocês comprem mais rápido. Bateu a meta, alcançou a demanda, aí eles vão jogar o preço lá em cima, porque não tem mais porquê. Sem porquê eles ter um preço barato, não há razão. Sem razão, não há porquê. Quem assistiu o vídeo, só quem assistiu o Matrix vai entender o que eu falei. Matrix 2 vai entender o que eu falei. Então, sem porquê, não há razão porque eles colocarem em promoção para vocês. Eles já bateram a meta, então eles vão de acordo com a lei. E a lei permite que eles corrigem INCC, permite que eles coloquem um preço mais alto, então eles vão colocando lá o preço, vai corrigindo. E isso é vantajoso para eles, até porque senão sobra para eles também, né? A jogada deles. Então, para a gente jogar legal com a construtora, compra já antes, compra já no pré-lançamento, beleza? Vai ter até mais oportunidade. Você vai ter mais oportunidade, vantagem, oportunidade de escolha, oportunidade de promoção, prêmios, na verdade. prêmio, às vezes você consegue ter prêmio. Teve clientes meus aí, isso já tem 2 anos, né? Tem 2 anos aí, foi na época do começo da pandemia, a construtora estava dando 6 meses de condomínio grátis. Aí depois de 1 mês abaixou para 3 meses. Então, você viu? Quem pegou no primeiro mês ganhou 6 meses de condomínio grátis. Então a pessoa ficou 6 primeiros meses pagando tipo zero, a construtora que estava pagando o condomínio.
Talvez agora que começaram a pagar o condomínio lá, hein? É que eu não lembro quando que lançou lá, mas já foi o Sapucaias, Oliveiras. Foi, né? Quinta das Oliveiras. Foi Quinta das Oliveiras, Quinta das Sapucaias lá da BRZ. E eles deram desconto de internet, deram também esse prêmio aí de condomínio. Então você tem mais proveito no começo. Depois que eles alcançaram a demanda, acabou esses prêmios. Entendeu? Então, quer jogar com a construtora, quer jogar a favor, faz essa parada aí que eu tô falando. Vai na ideia do consultor Thiago, faz a aprovação no pré-lançamento. Ah, Thiago, já tá lá valorizado esse empreendimento, tô sabendo só agora. Aí fazer o que, amigão? Compra, né? Porque se você deixar pro mês seguinte vai ficar mais caro. Mas o ideal é comprar no pré-lançamento ainda quando ainda não tem nem construção, só tem um mato lá e colocaram uma plaquinha, sabe? Tá só o mato, botaram uma plaquinha. Esse que é o momento aí, quando os corretores começam a panfletar, entendeu? Pergunta, tá no pré-lançamento ou tá no lançamento? Já pode vender? Aí depois você pergunta, tem RI? Isso. Tem RI? Ah, não tem RI. Ótimo, beleza. Só pesquisa sobre a construtora, pesquisa CNPJ, mas já manda para análise se você gostou do projeto, se você gostou da construtora. Mesmo que não tenha RI, lógico que você não vai assinar, não é para assinar sem RI, é para você mandar para análise, você pode mandar uma aprovação. Eu acredito que a maioria das empresas hoje só manda para aprovação quando tem RI. Em alguns casos aí vai que já mandou para aprovação, pode mandar, só não assina sem RI, beleza? Ah, já tem RI, mas ainda não tá, vai ser disponível para assinatura tal data. Já fala com o corretor, se você que é nosso cliente, tá vendo esse vídeo aqui, já manda mensagem para nós, avisa, Thiago, eu quero já o andar, é que a gente está em pré-lançamento de 4, vai ser 4 empreendimentos que vai lançar daqui para frente. E eu sei que muitas pessoas vão ter dúvida, então eu vou mandar esse vídeo até, inclusive a gente vai disponibilizar inclusive para essas pessoas. Então são 4 empreendimentos aí que está para lançar. Então, por exemplo, Thiago, eu já quero o 5º andar, vista sol da manhã e vista para fora do condomínio. Já me avisa, porque no dia eu já vou vir no sistema já vou matar ali, entendeu? Lembrando, tá? Não me xinguem se eu não conseguir reservar exatamente essa unidade. Por quê? Porque às vezes dá pau no sistema, às vezes essa unidade aqui eu tô vendo que ela está disponível, mas já atualizou e alguém já reservou. Mas se você estiver jogando a favor, a chance de você conseguir ali ou bem perto daquela unidade é muito grande do que você ficar no Zeca Pagodinho, entendeu? Ficar só no dia do lançamento eu mando os documentos para análise. Só quando o decorado ficar pronto eu mando. Algumas construtoras até se agilizam, né? Deixa o decorado pronto antes. Mas algumas construtoras, o empreendimento é até bom, só que eles não conseguiram deixar o decorado pronto antes de liberar. E a gente vendeu, esse do Campo dos Hibiscos que vendeu assim, nem tinha decorado quando o pessoal comprou. Verdade. Só que tem planta, tem metragem, né? Não é um negócio que você vai comprar cega, você vai ver tudo ali, né? Só que vai ser intuitivamente. O consultor, aí você vai ter que exigir do consultor que ele explique detalhadamente como é que vai ser o projeto. Mas enfim, tem todo o... Vai ter todo o... Tem todas as informações. Quer aproveitar? Aproveita o empreendimento aí quando ele está no pré-lançamento. E é isso daí, pessoal. Acredito que a gente já falou tudo aqui, né? Então, para ter mais proveito, no pré-lançamento. Tem alguma coisa para poder falar aí pro pessoal? Acho que a gente já conseguiu ajudar, né? Quer economizar? Foca no pré-lançamento, que é o consultor Thiago. E mais essa live aí, aproveita domingão aí, tava chovendo, não sei se vai chover de novo aí. Curte com sua família aí, que agora a gente também vai curtir aqui. E é isso. Tamo junto até depois da entrega das chaves. Fica com Deus. Coração no seu coração.